amigão síndico! Fala, amiga síndica! Tudo bem com vocês? Energias positivas pra você, pro seu condomínio, começando mais um do nosso interesse condominial. 10 anos entregando conteúdo de qualidade pra você, amigão síndico, ter noite mais tranquila de sono, porque conhecimento é poder e aplicar ele é tranquilidade pra você e pro seu condomínio. Um programa maravilhoso hoje. Nossa mesa aqui tá cheia de excelentes profissionais. Tô muito feliz porque só tem expert, cara. Só tem gente bacana aqui. Mais de 20 anos de mercado aqui. Todo mundo aqui tem conhecimento pra entregar pra você. Então vamos começar logo agora? Nos ajuda aí, se inscreva, curta, deixa o seu comentário também, porque é muito importante a gente propagar a boa nova no universo condominial. E vamos começar aqui com a amiga Lisiane. Tudo bom, Lisiane? Como é que tá? Olá, pessoal, que saudade que eu estava aqui de vocês. Estou bem, Thiago. Hoje nós trouxemos... Vai pegar fogo! Hoje vai literalmente pegar fogo. É gritaria, babado. Hoje tá cheio de polêmica isso aqui. Acontece no condomínio, Lisiane. E ele tava viajando pelo exterior porque tava difícil arranjar um tempinho na rede do cidadão, porque o homem é fera demais. Uma das maiores referências de direito do Brasil e do mundo, junto com a amiga doutora Priscila, né? Ele tá bonitão, galã. Obrigado. Doutor Cláudio Viana, tudo bom, doutor? Tudo ótimo, Thiago. Tava morrendo de saudade de participar do programa, né? Nós também. Faz bastante falta, né? Eu tava um pouquinho ausente, aconteceu algumas coisas aí, mas tudo resolvido, vamos em frente. Que bom, né? Que bom, que bom. E pro lado de lá, só tem fera também. Ela, que agora é motociclista, só anda 100, 200 por hora. Por favor, Gabriela, toma cuidado, minha amiga. Tudo bem, doutora? Gabriela, facilite conosco aqui hoje também. Olá, como vai? Que bom estar aqui hoje com vocês. Uma honra poder aprender com essas feras que estão aqui hoje. Muito bom ser convidado. Show de bola! E ele? O antes e depois! A referência de engenharia condominial, o homem disruptivo da engenharia condominial. Ele que tá aí entregando muito conteúdo para todos os síndicos do Brasil, do mundo. Olha! E de outros universos também. Por que não, né? Meu amigo Diógenes! Fala, pessoal, e aí, tranquilo? Como é que estão as obras aí nos condomínios? Essa turma aqui, ó, tá sempre com obra em condomínio. A Lisiane tá ali com o seguro do condomínio, envolve as obras, né? Tem aquela curiosidade que alguns seguros ficam suspensos, né? Isso, quando tem obras no condomínio, e se você não contrata o seguro da obra, você fica sem o seguro normal do condomínio. Doutor Cláudio tá aqui sempre com as garantias, as assembleias. Sim. Tem assembleia hoje? Não, hoje tem... Mentoria. Hoje tem mentoria. Você que está no método Síndico Gestor de Patrimônio, lembre-se lá no nosso grupo especial, tem mentoria sobre posicionamento e liderança com relação aos editais de assembleia. Você tem dificuldade com isso aí? Coloca um edital e a galera quer antecipar a pauta, quer mudar, e você não consegue blindar aquilo ali, e na hora de se posicionar, você tem aquela dificuldade de falar, entender e conduzir sua assembleia? Hoje tem mentoria com o Dr. Cláudio, hein? E a minha amiga aqui sabe tudo sobre os contratos de obras em condomínio, que a gente está sempre conversando sobre isso. Tá vindo aí a jornada do síndico para você, aqui de Brasília, presencial, a jornada do síndico um dia inteiro, day training sobre engenharia, obras e manutenções do condomínio, cercado com essa galera aqui, hein? Fica de olho aí. Bom demais! Então, já convido novamente, se inscreva, curta, comenta. Vamos falar um pouquinho dos nossos apoiadores. Esse momento aqui é muito importante para você que é síndico, você que é síndica. Pega o caderninho, papel e caneta e anota aí essa indicação da galera que é fera. Porque sozinho, uma dorinha só não faz verão. Isso, gente. É verdade. Quem é síndico, precisa ter uma boa equipe e uma boa assessoria para ter tranquilidade. Então vamos lá, Silas. Coloca aqui no cantinho, aqui, ó. Aqui do ladinho, quem? Cicobi DF1000, a melhor agência do Brasil. Mandar um abraço para o amigo Marcelo aí. E lembrando, se você é síndico em Goiânia, o Cicobi DF1000 chegou também em Goiânia. Então se você é síndico, síndica, lembrando que o rodapé do vídeo tem o telefone do Marcelo, todos os nossos apoiadores, anota, manda uma mensagem e vá conhecer a agência aqui em Taguatinga, maravilhosa, lá em Goiânia também, para atender você, síndico, que é um banco especializado em condomínio. E vamos lá também, ó. Quem, Silas? Vamos botar aqui, DSC Condominial, essa aqui, ó, essa aqui é fera, meu jovem, 10 anos garantindo condomínio aí, ó, mais de 1000 cases de sucesso, 1000.
case de sucesso. Tem dúvida ainda? Essa aqui é referência e faz um trabalho maravilhoso. A garantidora, pessoal, é tranquilidade para a questão financeira do seu condomínio. Não vai ter problema com inadimplência, o dinheiro vai cair todo mês certinho ali e você vai poder fazer a obra, a manutenção, o investimento necessário no condomínio, porque é tranquilidade, né? E vamos lá, vamos falar quem agora? Vou deixar ela falar, ela que é motoqueira agora, minha amiga Gabriela. Gabriela, fala um pouquinho da Facilite, hein? Então, hoje eu posso falar, se você quer uma empresa sinônimo de confiabilidade, de credibilidade, uma boa prestação de serviço em que você pode realmente, de fato, confiar que está sendo prestado o serviço que você contratou, Facilite Gestão Condominial. Eu te desafio a nos procurar, 619-8116-9595, @facilite.condominial, e tenho certeza que você não vai se decepcionar. Bom demais. Quantos anos no mercado já? Hoje a Facilite tem 10 anos no mercado. Eu, Gabriela, que sou a CEO da empresa, tenho 21 anos no segmento. Só 21. Vou nem perguntar a idade, porque é conveniente. Né? Eu tenho 15. Não, mas aí é o seguinte, ela tem 21 anos no segmento, só que ela fez estágio no segmento, entendeu? Ela fez a... Eu tô sacaneando, é verdade. É verdade. O estágio dela de faculdade foi no segmento. O meu estágio de... Eu tenho 25 anos, tem 25 anos. E, gente, uma pequena... Sabia que eu e o Thiago, nós fizemos faculdade juntos? Eu era magro, olha né? aí. Cabelo preto. É sério. Olha a gente fazia só. faculdade, a gente pegava matéria juntos, a gente fazia faculdade aí, juntos. Que bacana, hein? O tempo passa, Olha o tempo só. voa e eu ainda continuo lindão com uma boa, né? Vamos que vamos! Vamos falar também agora da atual Forte Seguro. Deixa a amiga Elisiane falar. Fala um pouquinho, Elisiane, da sua experiência aí na área de condomínios. Pois é, Thiago, a atual Forte Corretora de Seguros está aí há 2008, gente, faça as contas aí, 17, 18 anos. É, isso aí. E eu tô com mais de 20 anos aí orientando os síndicos. A minha especialidade é de seguro patrimonial. Então, se você quer, de fato, fazer um seguro que vá realmente te cobrir com coberturas ideais para o seu condomínio, pode nos procurar, a gente vai ter aí um grande prazer em estar orientando vocês, né, nos segmentos aí do patrimonial, seguro de carro, de casa, enfim, entre em contato aqui. O nosso telefone é o 619-8589-2313 e eu fiquei sabendo que é a corretora mais bem avaliada no Google, Olha na região isso. do Jardim Botânico. Muito a corretora bom, mais parabéns. bem avaliada Isso no é muito Google. bom. Parabéns. Então, É isso aí. entrem em contato e podem olhar ali as nossas Mas tem um detalhe pra avaliações. isso aí, porque a Elisiane não te vende um seguro porque ela quer vender. Vende, vai fechar, não. Ela te personaliza, te dá o perfil ideal no formato do seu patrimônio. A gente Exatamente. é professora da metodologia, né? Sabe o que está te ensinando, entendeu? Bom demais! Lembrando, pessoal, que a gente tem uma playlist que chama Seguro Condominial. Tem várias participações da amiga Lisiane lá, falando das coberturas, falando de cases também. Então segue lá posteriormente o programa aí, Seguro Condominial. Tem muitos vídeos para ajudar você, amigão síndico, a ter mais tranquilidade na hora de contratar o seguro. Lembrando, conhecimento é poder, meu jovem, minha jovem. Vamos falar agora da Leonline. Bota na tela aí, meu amigo Silas. Aqui, ó. Leonline, essa aqui é fera. Portaria remota, segurança pro seu condomínio, meu jovem, minha jovem. Segue aí, Leonline, meu amigo Ivan. Lembrando que no rodapé do vídeo tem o telefone do Ivan também. Faz uma cotação. Lá tem uma armário inteligente, tem um aplicativo que ajuda também. Então é um investimento que você faz no dia a dia do seu condomínio, contratando a portaria remota, contratando ali como eu falei, um armário inteligente, né? Ou só um sistema de monitoramento. Isso é importantíssimo para você ter segurança no seu dia a dia. E vamos que vamos também com quem? Com quem? Vitale! Cadê você, Carol? Carol da Vitales Limpeza e Conservação. Gente, a Carol tem mais de 10 anos de mercado também. Ela conhece, criou a empresa dela com o diferencial de atender o síndico com maestria, com qualidade, porque ela gosta de ter bem feito. Então, se tu quer uma empresa de qualidade no seu condomínio, Vitales Limpeza e Conservação. E a última do dia, meu amigo Jorge da BSB Engenharia. Fala aí da BSB Engenharia. Olha só que bacana, cara. Engenharia condominial, para você que está nos assistindo, ela é a vida da tua gestão praticamente. É tudo que as pessoas confiaram na tua mão para administrar, é o patrimônio do condomínio. Então eu faço uma pergunta para você: como está a condição do seu patrimônio hoje? Aquele que você foi eleito para administrar conforme as regras, conforme a legislação, conforme o administrativo. Como é que está a questão
toda do seu ambiente de trabalho, da sua gestão do condomínio. A edificação, quando ela é colocada, Tiago, para disposição dos moradores, quando você recebe a chave, você recebe uma carta de habites. Quer dizer o quê? Que você passou pelo jurídico, pelo técnico, pela acessibilidade, pelo combate a incêndio, pelo corpo de bombeiros, né? A concessionária de energia, de água, de tudo aquilo ali, e te deram uma carta falando assim, more, habite-se, está pronto, está regularizado. Depois é entregue para você. E você, como faz isso? Que memória você tem disso? Quais são as manutenções que você coloca em dia? Qual é o seu plano de gerenciamento sobre a sua edificação, do seu condomínio? Isso para obra nova fica fácil da gente pensar, mas imagina para uma obra de 30 anos, onde você já chega sem saber toda essa memória para trás. E está aqui o Dr. Cláudio para me ajudar a te confirmar que, sim, independente do quanto você consegue entender sobre a sua edificação, a responsabilidade é sua. Está lá no 1348. Então, a gente criou o método Síndico Gestor de Patrimônio, registrou no Ministério da Educação. Os profissionais que estão aqui são professores lá e vai abrir turma para o dia 15 de agosto. A partir do dia 15 de agosto vai abrir. Hoje tem mentoria e você tem a oportunidade aí de se transformar em um síndico profissional no prazo de 60 dias com certificado reconhecido pelo MEC, entendendo aquela realidade prática que realmente faz diferença sobre se posicionar em assembleia, conduzir um plano de trabalho, elevar o seu prolabore através do seu conhecimento, da sua liderança, do seu respeito. Então, clica lá em @condominial-engenharia e faz parte da lista de espera, porque está lotado, não tem vaga, só vai abrir dia 15 de agosto. Conto com você lá, @condominial-engenharia. Bom demais! E para encerrar, falando de um evento maravilhoso que aconteceu em agosto aqui em Brasília, dia 16 de agosto, o Síndico Expo, um evento nacional, chegando aqui em Brasília também, vai ser um dia com várias palestras, acolhimento, dia de conhecimento de Domingo Síndico. Já convido você no rodapé do vídeo, tem aí o link do Cipla, então se inscreva, também são vagas limitadas. Dia 16 de agosto, Síndico Expo chega aqui em Brasília para nós síndicos poder aprender, se divertir, se acolher e trocar conhecimento. E vamos então para o que interessa, amigo Lisandro, para o nosso plantão Tira Dúvida. Todo mundo preparado, meus amigos, minhas amigas? Preparadíssimo. Vamos que vamos então, né? Porque condomínio é caso popular, ó. Primeira pergunta do dia da amiga Tamires. Lembrando que você pode mandar pergunta para o inteligenciacondominial@gmail.com. O título é Bebê Chorando e Vizinho Batendo na Parede. Eita, vamos lá, ó. Tenho um bebê de 1 ano e 1 mês que acorda e chora de madrugada 2 vezes. Acolhemos, pegamos no colo, mimamos e damos mamar. Porém ele chora. É a única forma que os bebês se comunicam. Está além das habilidades humanas controlar um bebê dessa forma. Porém a vizinha de cima bate muito no chão, parede, quando ele acorda. E algumas vezes o bebê se assusta e grita chorando, mais intenso ainda. Já falei com a síndica e a sugestão é conversar com a vizinha. Porém é só intransigente e difícil de conversa. Não sei mais o que fazer. Como posso resolver isso, meu amigo, querido, amado, idolatrado, lindo, Dr. Cláudio Viana? Tiago, que situação, né? Ah, é triste, né? Bebê chorando, o vizinho fica incomodado, não gosta. Aí quando o bebê dorme, o vizinho dá mais paulada, aí o bebê acorda e chora e fica naquele ciclo, né? Paulada de um lado e bebê chorando do outro. Mas como que resolve essa situação? Primeiro, quando você se muda para o condomínio, você tem que entender que você está disposto a essas situações, né? Você está vulnerável a situações, seja o bebê chorando, né? Algum latido de cachorro ou demais barulhos da vida urbana, né? As crianças, né, os bebês, eles são protegidos pelo Estatuto da Criança e Adolescente, né? Eles têm o direito de chorar, têm o direito de brincar, né, têm o direito de correr. Então esses barulhos, né, que as crianças e bebês produzem faz parte da formação, né, da cognitivo, motor, psíquica dele, da formação dele. Então não é um barulho que é considerado uma perturbação do sossego para motivar. Nem é proposital, né? Não é nem proposital, para motivar que uma pessoa se sinta incomodada e queira confrontar um bebê. Na hora que o bebê está dormindo, a pessoa bate, acorda o bebê e acaba criando uma situação totalmente reversa contra ela, porque ela não está observando que ela está atingindo uma pessoa que tem uma defesa, né? É defendida pelo Estado, né? As crianças são defendidas pelo Estado. Então aquela questão pode reverter contra a própria pessoa, ela pode
Ao contrário, que ela sente que o sossego dela está sendo perturbado, só que ela está perturbando o sossego de uma pessoa vulnerável, né? Então a pessoa pode responder um processo civil, pode responder um processo criminal por não ter um pouco de tolerância com esse barulho, né, que o bebê produz. Então tem que respirar fundo, tem que ter muita paciência e a melhor solução é o diálogo, né? Porque essa questão é entre vizinhança, né, de um vizinho para o outro. Então, às vezes, até o condomínio, o síndico fica um pouco de mãos atadas para resolver essa situação. Por quê? Porque no máximo que o síndico pode fazer é uma sessão de conciliação entre vizinhos, né? Lá no escritório mesmo, a gente, às vezes, se dispõe a encontrar 2 moradores que estão se incomodando, a gente entra numa mesa redonda e resolve. O que eu recomendo a princípio é tentar conversar. Se não conseguir conversar, procurar o Estado, seja polícia, seja o Poder Judiciário, para tentar resolver essa situação. É triste, né? Que ponto chega? Daqui a pouco vai ter a plaquinha no condomínio. Proibido crianças. Porque agora, antes era cachorro, agora é criança, né? Já viu condomínios perfil para idosos? Já viu? Existe. Gente, existe. tudo bem, mas assim, gente, tá, é natural. Não, Já é tive natural, situação no condomínio, o cara assim falar assim, Thiago, eu acho que estão batendo nessa criança, mas a criança chora, gente. Faz parte, né? E aí, minha amiga Gabriela, fala aí um pouquinho sobre a situação aí. Nossa, é até difícil falar, né? Não é? É uma situação difícil de falar, porque, afinal de contas, é entender que você está morando em comunidade. Realmente, de fato, você está morando em comunidade. O barulho, todo mundo tem direito ao sossego, mas uma criança chorando não caracteriza que você está infringindo o sossego de uma outra pessoa. É algo que pode ocorrer. Né? É natural, é natural. Não é. É do ser humano. É né? do ser humano. Uma criança chorar é do ser humano. Você não já sabe. Chorou um dia, você não sabe o que está passando. Você não sabe se a criança está adoecida. E o fato de você estar batendo ali não está piorando a criança que pode estar adoecida. Você não sabe se você está piorando aquele quadro daquele momento, se você está assustando a criança, que talvez esteja chorando de madrugada e você está fazendo com que ela fique mais assustada. A gente fala, né, Gabriela? O meu povo parece por falta de conhecimento, não é isso? Exatamente. É aquela história que fala assim, se alguém te dá um tapa, você dá o outro lado, né? Não é para você ficar lá apanhando, gente. É só para você não responder na mesma moeda. A criança já está lá, nas condições dela de compreender o mundo. Às vezes é uma dor na pelvis, é uma dor de intestino, a gente não sabe o que é. Criança é uma não coisa sabe delicada, qual é o quadro, né, da criança. E outra coisa, você já chorou um dia, você nunca foi criança, você não queria ser compreendido quando você chorou, aí a pessoa vai bater do outro lado, vai causar um mal maior. Não é para dar outra face, a outra face é você não devolver na mesma moeda. Não é ficar lá apanhando. Imagina você, criança, naquele lugar da criança, com a sua chateação, com a sua birrinha por dentro, fala assim, agora que está chorando eu vou provocar mais, vou fazer mais. Está completamente errado, né? Eu digo assim, condomínio ele é um reflexo da unicidade, assim, da comunhão. Porque imagina que você está numa casa de famílias grandes. Vocês são de famílias grandes, assim, 4, 5 irmãos? Eu sou filho único de mãe solteira, para falar a verdade. Então, tanto que era isolado. Mas a minha mãe veio de 16 irmãos. Entende? E quando não tinha condições de um morar longe do outro, a irmã engravidou e morava na mesma casa. Né? Então, todo mundo ficou ali com 16, 17, 18 anos, uma com 19 foi e engravidou. Então, um neném para morar dentro de casa. Incomodou. Eles não estariam ali morando em condomínio? Não é isso? Então, a condição de ser humano é que me chama a atenção para uma situação dessa, sabe, Thiago? O ser humano está ali achando que agora que ele não é mais criança, ele não se importa mais com as dores do outro, até que você tenha filhos, até que você tenha netos, até que doa em você para você entender a compreensão sobre isso. Né? Agora, existe também a questão que o Dr. Cláudio colocou sobre a parte de buscar o Estado, a justiça para isso. Mas avalie. Se isso acontece todos os dias da mesma forma, ao ponto de se tornar um incômodo, assiste a pessoa que está incomodada também a razão. Você concorda? Porque constantemente, às vezes ela tem uma consulta online, às vezes ela tem uma reunião online, ela está trabalhando online, ou ela tem um transtorno também, não é porque é adulto que não tem transtorno. Né? A pessoa se irrita muito fácil. Eu sempre falo essa brincadeira aqui, que a minha esposa tem um ouvido de águia. Então ela escuta a quilômetros e eu só escuto depois que entrou na orelha. Entendeu? Então a gente tem essa diferença, eu tenho que saber equilibrar isso. Mas se a criança está chorando muito forte, constantemente, sempre daquela forma, há também que se acionar o tutor.
mas não é batendo de volta que você vai conseguir isso não isso, resolve, né? Você tem Vai pro meios conselho, de né? comunicação Conselho para Só que, tutelar. infelizmente, Diógenes, Então, uma criança chorando, se o meu cachorro está latindo, é uma coisa. Se a minha criança está chorando de madrugada, o que é que eu posso fazer? Eu, Gabriela, moro em Águas Claras, na Avenida das Castanheiras, no Chique. 12º andar. Olha aí. Não, estou, vista linda. estou incomodadíssima, estou com o meu apartamento vendendo, estou me mudando para uma casa, É, num você local falou. onde não tem barulho, porque eu estou me sentindo incomodada. Certo, você está trocando o ambiente, não é isso? Mas quem está se sentindo Entendeu, incomodada? Tem que Que buscar se seus retira, lugares. incomodados né? que se retira. É. incomodados. Mas aí Exatamente. acontece, a O pessoa quer ambiente- fincar o direito dela. tem que- né? Exatamente. Então, deixa eu contar uma coisa. A avenida vai mudar de lugar? Não, não vai. O ônibus vai parar de passar? Não vai, nem o metrô. O motoboy também não. Vai entregar pizza a noite inteira. Exatamente. Eu vou continuar me sentindo incomodada? E tem que descer para buscar a comida no iFood, hein? Pois não manda então. subir, não, Ou que não então pode. eu mudo. É isso aí. Ou Você então- vai pro condomínio é- horizontal, né? Exatamente. É isso aí. Essa pessoa Tá vendo tem aí? a opção do ou ela aprende a viver em comunidade, porque quando você mora em comunidade, você vai Tá ter que sujeito passar aos atos por comuns. esse tipo de ambiente que tem atos comuns. Vai ter o cachorro latindo, vai ter a criança chorando, vai ter Aquela a senhora do televisão, salto de às madrugada. vezes um pouco mais alta, vai ter uma pessoa que vai sim Tem o dia de jogo. vai ter o dia do jogo, vai ter a senhora que vai bater o bife, vai ter a pessoa que vai Andar de salto. vai andar de salto, vai ter a pessoa que Aham. vai lavar a roupa. Você vive em comunidade e esse tipo de coisa pode vir a acontecer. Exatamente. Nós temos lei pra isso, né? Você mora De em acuidade, comunidade, essas coisas podem vir a acontecer. Sim. Você tem que entender que se você mora em condomínio, você pode vir a acontecer isso. Você tem duas opções. tem um perfil também, né? Você tem duas opções. Ou você se submete, ou você muda. Muda. Pronto. Ou você muda a sua mentalidade, ou você muda de lugar. Não tem outra situação para você, meu amigo. Amiga Lisete, quer fazer um comentário? Que tava Quer ser a palmatória do mundo? Então, é né, difícil, né? eu acho que as situações assim, tem tudo tem que ser analisado, né? Porque se é um choro de desespero, por exemplo, porque eu sou mãe, né? Eu, como mãe, eu aprendi a identificar. É um choro de desespero. Eu vou, a princípio, tentar conversar com esse vizinho. Se permanecer esse choro, Se a gente quer vai ajuda, acionar. inclusive, né? Que a gente, em comunhão, ajuda também, né? A gente primeiro... Poxa. Não é? Porque ou é se é um choro de desespero, a gente tem que avaliar. Será que essa criança está sofrendo algum tipo de violência? Será que é... Ou essa transtorno não criança está identificado, tendo né? um transtorno... Exatamente. Você pode colaborar de algum jeito? É, entendeu? Sabe, é isso, é. Então, assim, foi identificado, a criança está sofrendo maus tratos. Aí, o que pode ser feito? A gente vai acionar as autoridades competentes. Não é? Agora não, é uma criança que ela tem algum tipo de transtorno. Eu posso ajudar de alguma forma? Tem algo que eu possa fazer para melhorar a situação dessa criança? Entendeu? Então, assim, eu como mãe, né, eu vou tentar ajudar de alguma maneira. E não ficar batendo, porque você ficar batendo na porta, ficar batendo nas paredes, só vai piorar a situação. Em que ponto você acha que ajuda isso aí? Você vai gerar um estresse na criança, vai ficar estressado e as situações podem... Você sabe o que eu penso aí? Eu acho que você vai mostrar principalmente quem é você. Sabe, pessoas feridas ferem. Vai curar esse seu problema de um outro jeito aí, porque não tá legal não, né, Thiago? Por exemplo, a minha filha, eu tive muitos problemas, assim. A minha filha, quando era novinha, ela chorava muito de cólica. Então, até a gente conseguir entender o que né? Sim, porque, sim. gente, ninguém nasce mãe, ninguém nasce pai. Então, a criança está ali naquele desespero, às vezes você não sabe o que fazer para resolver essa situação. Aí vem uma pessoa de fora que não sabe o que está acontecendo e pior ainda mais. Né? A gente tem que olhar com mais compaixão, sabe? As pessoas gente, e não só criticar. É a questão do acolhimento mesmo. Acho que busca entender a situação. Não é batendo na parede que vai resolver. Família, vem cá.
que Tá que tudo bem? acontecendo? Outra coisa, é de vez em quando, você é rotineiro, na dúvida, conceito tutelar. Eles vão fazer a investigação deles e vai chegar na conclusão. Então, assim, eu acho que é isso, é acolhimento. Tá precisando de pessoas para acolher mais e criticar menos. E vamos seguir com o nosso plantão tirar dúvida também. Só foi o começo, hein, doutor Cláudio? Só o começo, né? Já deu uma polêmica, Vamos né? lá. Criança, cachorro e Meu cano. amigo Os Alaô. 3 C do condomínio. Vamos Criança, lá. cachorro e cano, da polêmica. Alaô, ó. O título é Reforma do Asfalto. Em meu Essa foi condomínio, boa, hein? composto por 10 blocos, tem um interior asfaltado para facilitar o trânsito dos condôminos com seus veículos. O referido asfalto, feito há mais de 15 anos, está precisando ser refeito. Pergunto, em uma obra classificada como útil ou necessária, ou ambas, essa reforma precisa de aprovação em assembleia, com qual quórum? 50% de todos? Observação, trata-se de uma área comum. E aí, doutor? Qual é o quórum para trocar o asfalto, meu jovem? Então, Thiago, essa questão de obra, né? O síndico tem que ter plena consciência com relação às obras e o quórum, até mesmo para ele fazer o edital e dar direcionamento na Assembleia, né? O Código Civil determina 3 tipos de obra, que a primeira é a obra útil, necessária e voluptuária, né? A obra útil, o quórum é 50% mais um dos condôminos. A obra necessária é a maioria simples dos condôminos e a obra voluptuária são 2/3 dos condôminos. Mas qual a diferença, né, dessas 3, né? A voluptuária é aquela para mero embelezamento, né? Não tem a necessidade. Você tem, vamos supor, você tem um piso de porcelanato, você quer colocar um mármore, não teria necessidade, o porcelanato ainda está novo, né? Uma obra útil é que melhora a funcionalidade daquele bem, daquela localidade. E a obra necessária é que não pode se esperar, né? Um cano estourado, uma parede que está totalmente avariada, Não né? seria nessa situação, né? Eu entendo que pela descrição, aí que entra a engenharia até mesmo para poder qualificar qual tipo de obra que é esta, mas um asfalto que está há 15 anos, já está esburacado, já está cortando pneu, já está empenando roda, com certeza já é uma obra mais do que necessária. Então você vai precisar de 50% mais um dos condôminos e ainda vou além. Quando é de extrema necessidade, o síndico ele pode até fazer e depois chamar a Assembleia para prestar Mas seria contas. 50% mais um dos presentes. Dos presentes. Dos presentes em Isso, Assembleia. Exato, exatamente. Exatamente. Esse é o detalhe, né, do negócio. O gestor está lá para administrar. Se ele está com algo que está gerando risco, ele está lá para agir. Sim. Ele age, vai mitigar o risco, que é assim que os órgãos colocam. A Defesa Civil no seu estado coloca assim: contratar o engenheiro para fazer um laudo, tomar providências para mitigar os riscos, ou seja, evitar o problema. Um asfalto onde se está cortando pneu gera risco de acidente, né? Gera a parte da contaminação do solo. Quanto mais o solo absorve a água e o carro passa, mais degradado fica. E eu vou te contar um negócio sobre o asfalto. O mais caro não é nem o capeamento, que é a parte final. Seria a cerâmica, né, de um piso, na verdade. O mais caro é a subbase. É a preparação do solo, é aquela parte que você não pode perder porque o asfalto degradou. E o mais interessante é que o asfalto serve como proteção para essa parte, que é o leito, né? O subleito. A subbase é uma parte do subleito. Então, quando você cuida disso para que evite a perda do subleito, você está preservando o patrimônio. Você está evitando prejuízos e está conservando a segurança. Sem contar a parte de salubridade. O tanto que é ruim você estar lá no condomínio que tem um barulho. O quanto é ruim você chegar no condomínio que as paredes estão descascadas, aquela sensação de mausoléu, de mau cuidado, de falta de capricho. Agora pensa, você passa todo dia com o carro nesse asfalto. Ali buraco. você tem risco de acidente, você tem as pessoas que caminham vão poder tropeçar. Exatamente. O máximo que você pode permitir de variação ali seria meio centímetro para poder garantir acessibilidade. Se o asfalto está ficando ruim, você tem uma grande chance das calçadas laterais estarem ficando piores ainda, né? Então, alguns momentos, meu caro síndico, gestor, meu caro administrador do patrimônio alheio, por isso é tão responsável e tão bom que você tenha essa mentalidade. Você tem que agir como o Dr. Cláudio falou. A lei te obriga a agir e te obriga a prestar conta. O nível de criticidade é se você vai agir primeiro e prestar conta depois, ou se ainda dá tempo de você planejar isso, colocar na Assembleia e depois executar. Depois que você prestou conta, levantou o dinheiro, você tem que agir. Então, essa questão do asfalto eu acho que dá para ser feito dessa forma. Primeiro, fazer o orçamento, o levantamento, mas com certeza é uma obra de 50% na Assembleia mais um, porque já é crítico, já gera um risco, já é crítico. Então, para de muita pompa
entende que o conhecimento é libertador, clica aqui, deixa sua pergunta para a gente, que a gente está aqui para isso, e muito felizes com isso, e vai agir na sua assembleia. Obra que tem qualquer risco, assembleia simples, 50% da assembleia mais um voto, e manda para frente, que essa é a sua obrigação legal. Você sabe que lá na região que eu moro ali na região do Jardim Botânico, e vários condomínios ali tem desníveis muito grandes Sim. ali dentro do condomínio. E num condomínio próximo ali ao que eu moro, os desníveis são tão grandes que geram empoçamentos de água na época das chuvas. Certo. E acontece muito de carros serem danificados nesses empoçamentos de água. Sim. E isso pode gerar uma indenização grande, porque os moradores, os terceiros ou os visitantes, eles podem entrar, eles podem cobrar dos condomínios o conserto Sim, do seu pagar. veículo. Aonde há circulação de pessoas na área comum, né? A grande questão do síndico é a circulação da área comum. Exato. Dificilmente você vai ser um síndico responsabilizado por uma parte dentro de um apartamento ou dentro de uma casa no condomínio horizontal. Mas aquilo que gera da área comum degradação do patrimônio pessoal Exatamente. é responsabilidade direta. Do Artigo condomínio. 186 e 927 do Código Civil vai colocar para você reparar o problema em todas as consequências. Sabe aquela, deu um vazamento no meu apartamento, eu vou lá e tiro o vazamento. Não, você vai tirar o vazamento, vai pintar o forro, né? Se for na sala, se for no banheiro, você vai consertar para deixar da forma que estava. Entenda, nesse momento, já existe o constrangimento da outra parte, né? Estragou o carro. O condomínio vai pagar, vai. Mas e o tempo que o carro vai ficar parado? É verdade. Né? Isso é uma das situações A pessoa que já eu- tem que ser flexível nesse ponto. É uma- Imagina ela ter custo. Exatamente. Lá na corretora isso é muito comum acontecer. Exato. Viu? Tem gente que pede a indenização do tempo que fica parado, não tem? Tem. Se a pessoa Tem ações é cessantes, né? É, Cessantes. isso, quando é comércio, se for sim. Uber. Ó, eu tô- Não, e se for se a Se pessoa for Uber. eu tô com uma ação dessas aí. Você que tem antenas de comunicação sobre o seu condomínio, que tem aquele retornozinho para 4 mil, 5 mil, etc. Eu tô com um prédio lá no Gama, do Nasser, da família Nasser, a família árabe, e eles alugaram para a Mericel. Né? E eles colocaram uma torre totalmente fora dos padrões, e deu problema estrutural no prédio. Infiltrações, problema estrutural, não tem SPDA, risco, e foi interditado a loja e os 3 apartamentos. Tem 1 ano e No aluguel desse 9 meses já. Risco de Eles desmoronamento. estão pagando regularmente, né, a ação de R$ 2.600 do aluguel por mês. Mas e o resto do prédio? A pessoa que não pode morar porque está interditada. A loja que não pode funcionar e o lucro da loja, que é de um dos filhos. Ele pagaria um aluguel para o pai de 3 mil. E ele tinha um faturamento médio dele, de pequena empresa, de 8 a 10 mil por mês. Ele não consegue usar o imóvel. Então, tem os lucros cessantes. Né? Mas e aí, o e os risco outros é 2 de- apartamentos que são alugados, que o pai não É recebe. desmoronamento o risco? Não, o risco é de interdição, porque ela nem o SPDA não tem. Então, olha que interessante isso. O para-raio da torre foi atingido, eles fizeram um chamado, a empresa não foi trocar. Então, um elemento captor, aquele cruzadinho que fica na ponta ali, derreteu. No mesmo mês, deu outra tempestade, pegou o para-raio do vizinho, porque a torre atraiu e espalhou. E mesmo assim, a Mericel não foi colocar nem o SPDA da torre. Aí a Defesa Civil veio, mais a AGFIS, e interditou o prédio e mandou retirar a torre. Bom demais. Não é brincadeira. O Gabriel, não, acho que uma coisa que é importante a gente falar também sobre os editais, né? Eu acho que tem que ser mais elaborados, com mais clareza sobre as questões dos coros, né? Para evitar problemas futuros, né? Sim, principalmente eu acredito que os editais eles têm que vir bem elaborados, relacionados a ver ou não taxa extra. A gente vê muito falando sobre, eu vejo muito edital falando sobre troca do piso, digamos, troca do asfalto. É uma informação, troca do asfalto. Ok, eu não sei dizer se vai ser uma troca parcial, eu não sei dizer se vai ser reforma, eu não sei dizer se vai ser uma troca total, eu não sei dizer se vai haver taxa extra, eu não sei dizer se vai utilizar o fundo de reserva, eu não sei dizer se vai utilizar os dois. Então, eu como condômina, eu tenho que saber aquilo que vai ser deliberado. Porque o que ocorre? Síndico, depois se eu me sentir ofendida, se eu me sentir prejudicada, eu posso entrar na justiça e todo o seu trabalho que você teve para fazer aquela assembleia pode ir por água abaixo pelo fato de que você não fez no edital de forma correta. Por isso é tão importante uma administradora, por isso é tão importante um jurídico acompanhar desde a feitura do seu edital essa assembleia. Então, assim,
eu estava escutando tudo que foi dito aqui, do edital a ser feito, até ser conversado tudo isso, olha, é uma obra voluptuária, é uma obra necessária, qual é o tipo de obra? Tem que ser feito um edital para chamamento das empresas, para que todas as empresas cotem da forma correta. É necessário uma empresa de engenharia, porque aí vai vir uma pessoa falando, olha, é necessário trocar todo o asfalto. Vai vir um outro e vai falar, não, é necessário só recapear. Aí vai vir um outro e vai falar bem assim, olha só, a gente vai só tapar os buraquinhos. Exatamente. Vai vir um outro e vai falar, a gente asfalto vai tapar... frio. Vai vir só tapar os buraquinhos. Aí o outro vai falar asfalto frio. Aí o outro vai falar, não, é asfalto quente. Eu tô falando sobre uma contadora que não entende. Espessura 5 centímetros, 5 centímetros, 7 centímetros. Sem compactação. Exatamente. Aí vai vir o Diógenes, enfim, que vai dar um orçamento de R$100, o Cláudio vai vir com um orçamento de 200 e vai vir a Lisiane com um orçamento de 300. Eu, condômina, que fui para a Assembleia, que sou leiga, como é que eu vou saber se o melhor orçamento é o de 100, o de 200 ou o de 300? Critérios técnicos, eu né? não tenho conhecimento técnico para saber se de fato é necessário que recapie, que retire, que tape o buraco, paliativo, que refaça. Eu não tenho conhecimento técnico nenhum. Então, nesse momento, você tem que entender a necessidade do apoio do edital de convocação, do laudo de engenharia, a carta convite da planilha, né? Da planilha, para que todo mundo cote banana, banana, banana. O que vem a ser banana, banana, banana? Vem um engenheiro que fala, vem um engenheiro, um especialista técnico, que não vai ser a pessoa que vai fazer a sua obra, ele simplesmente ele não vai fazer a sua obra, ele trabalha para o condomínio, exatamente. Ele vai chegar lá e vai falar, senhor síndico, para essa obra, o que deve ser feito? Deve ser feito um tapa-buraco. Pronto. Tapa-buraco. A gente vai avaliar. Um tapa-buraco apenas supre a sua necessidade. Supre a sua necessidade. Quebra teu galho. Então, esse tapa-buraco que supre a sua necessidade é necessário. E você vai mandar a carta convite de tapa-buraco para todas as empresas. Exatamente. E todas as empresas vai mandar um orçamento de tapa-buraco. Então, o Diógenes vai mandar de 100, ele de 90 e você de 95. E diante disso, todos vão mandar o mesmo orçamento. Exatamente, o equilíbrio. E assim vocês conseguem orçar de forma correta. O que é a sua necessidade. Exatamente. E não vir diversas propostas de pessoas leigas que querem te vender o que elas têm. Exatamente, o que elas têm. O cara tem um resto de material e fala, não, peraí, isso aqui dá pra você fazer assim. E que você nem sabe se é a sua necessidade, que você nem sabe a sua necessidade, a sua realidade. Exatamente. Aí você talvez acha que o custo de contratar um engenheiro é caro, mas aí você olha, às vezes o seu tapa-buraco seja R$100 e o recapeamento seja 1.000. Mas você só precisa, não, você só precisa do tapa-buraco, mas você vai olhar e falar, não, vamos fazer o recapeamento de 1.000. E vai ficar ruim do mesmo jeito. Exatamente. E talvez nem seja o necessário, porque você quis economizar 5 de pagar o engenheiro. Exatamente. 5 de pagar o engenheiro. Então, nesse momento que eu vejo a necessidade de se, olha só, o engenheiro, ele é necessário. Aí talvez você contrata a empresa X para fazer toda essa obra enorme, de se fazer esse recapeamento enorme, mas você vai economizar... Não, errou na subbase. Você vai economizar com... Não, você vai economizar com 10 lá do advogado. Porque você não vai contratar o advogado para fazer o seu contrato. Porque é muito caro contratar o advogado para analisar o contrato e vai fazer um contrato daqueles em que é bem assim, se você não me pagar em dia, você tem uma multa X, Y e Z. Né? A multa é mais cara que a obra. Mas em compensação, se eu não te entregar a obra em dia, nada acontece comigo. Exatamente. Sim, a gente vê muito isso. E o seguro é por sua conta. Não, deixa eu terminar. Mas se o fulaninho cair lá de cima do telhado, a responsabilidade é sua. Você é corresponsável. Eu não tenho patrimônio suficiente para pagar. Exatamente. Eu não tenho patrimônio suficiente para pagar. E se o fulaninho cair lá de cima, a responsabilidade é sua. Ela não é minha. O lucro é meu, a obra é sua, a exatamente, a responsabilidade é sua. Aí eu preferi fazer, eu que sou síndico,
Eu que sou o síndico, Espertíssimo, contratou mais barato. espertíssimo, o dinheiro, senhor síndico, hoje estou aqui como crítica, falando como crítica. Estou querendo economizar o dinheiro de todos os condôminos, mas depois a responsabilidade civil e criminal é apenas minha. É isso aí. Apenas minha. Quis economizar na engenharia, quis economizar no direito, quis economizar no seguro, mas depois a responsabilidade civil e criminal é só minha. Depois, se der errado na engenharia, a culpa é minha. Se der errado no contrato, a culpa é minha. Se der errado no seguro, a culpa é minha. Então, detalhe, ele não dá um desconto no Prolabore porque ele acha que está ganhando muito, entendeu? Ele dá um descontinho no Prolabore para ajudar o condomínio. Mas, depois, se tudo isso der errado, o condomínio vai te processar e você vai ter que reembolsar Vender tudo com mútuos, juros e correção e vender o seu apartamento. Eu tenho um questionamento. Por que tem a cultura de fazer o edital em uma folha? Eu não entendo isso Não também, tem essa questão, né? realmente. Assim, eu queria até mandar um abraço... Pra economizar papel. Queria mandar até um abraço pro síndico Alci, lá da Asa Sul. Aquilo lá é um edital, ele parece um chamamento público, entendeu? O edital dele vem com todos os Diário oficial, anexos, né, que ele faz. todas as especificações técnicas. É um edital assim, de 10 páginas, 20 páginas. O condomínio que para e lê aquele edital e vai para a Assembleia só para votar. Porque todas as informações ali já estão expostas e minuciosamente. É fantástico, tá dando Ponta palestra a ponta, ponta. Já até Eu posso? Eu chamo ele aqui. E é nosso aluno ele, viu? Eu posso? É aluno da Sim, metodologia. sim, meu cliente. Eu posso só Excelente. falar uma coisa? Por mais que existem convenções que falam que o edital de convocação ele é obrigatório ir por carta registrada. Sim. Lembrando que isso existem jurisprudências que já Aboliu isso, não é obrigado ir por carta registrada. Não é obrigado mais o edital de convocação e uma cópia por condômino. Se você quiser colocar ele só, se você quiser, você tem que publicar ele. Então, se você quiser mandar por edital, por e-mail para todos os condôminos, Já resolve. já é válido, já resolve. Então, sim, gente, se for pela cópia que a Lisiane tá falando para sair mais barato, já informação nunca é já demais, não, evita muita dor de já cabeça. caiu isso aí. Já caiu Isso aí isso aí. já. Mas o que eu ia comentar é exatamente o que você falou. Eu acho que a gente pode ficar a uma linha. Acho que espremendo, Coloca ali a nossa, quantidade de isso é informações que você entende que vai ser mais... As pessoas vão compreender melhor. Anexa as propostas Sabe o que do acontece? Exatamente. edital. Acho que quanto mais informação tiver, melhor vai ser essa Sabe o que Assembleia. acontece comigo, Thiago? Muitas vezes o pessoal chama para a Assembleia o síndico que é uma explanação. A gente faz um laudo de inspeção, né, dá um treinamento, explica para o síndico, ele muito interessado, ele ouve bem, entende bem. E você vai para o condomínio, ele coloca na Assembleia. Laudo de inspeção, Assembleia para votar o orçamento. E aí ele não coloca claro ali no edital como vai ser. Chega na hora, alguns condôminos, né, com ego lá em cima, muitas vezes, não, você não vai falar que você não está no edital porque você não está no condomínio. Então, a gente dá aquela constrangida ali, mas entende assim, que é o ego da pessoa que está falando. E realmente, assim, hoje a gente vai ter uma aula dessa com o Dr. Cláudio, inclusive, sobre esse posicionamento e liderança do edital, a composição do edital, o roteiro que você tem que seguir, para dar uma cadência para a sua Assembleia. É muito triste ver o síndico frustrado, às vezes ele não fala bem, ele não se posiciona bem, mas o edital vem com tanta brecha que dá razão ao condômino. E o síndico está com todo o bom coração para fazer, ele vai na Assembleia e fica frustrado. Essa questão que a Gabriela colocou aqui, ferozmente, né, lutando pelo síndico, ela está lutando por você, isso aqui é a indignação de quem gosta da profissão, quem quer que você conheça do assunto. Olha, o objeto de contrato ele é fundamental. Os advogados mais experientes, eles pedem para que sobre obras e serviços seja definido pela parte de engenharia. Com certeza. Para não correr risco de você contratar um objeto de engenharia faltando partes que são previsíveis ali. Por exemplo, obras de fachada, a gente tem um caso polêmico aqui em Águas Claras sobre o negócio do tapume, né? Até perguntaram para mim no grupo ali, eu fiz uma pequena explanação lá, que o tapume ele é uma obrigação legal. Mas não existe o tapume no interior da obra de 2,20 metros, como está na planilha do pessoal. O tapume do interior da obra ele é para cercear ali a aproximação, para evitar o risco, ele é para proteger de você chegar muito perto. Então ele é de 1,10 metro, é como se fosse um peitoril. E a revolta do conselheiro é que está lá constando o tapume novo de 2,20 metros. Você chega na obra, está aquele monte de muquifo, de resto de obra, aproveitamento. O triste isso. E condenaram esse conselheiro, botaram na justiça, deram mais de R$40 mil de multa no cara, exercendo a função dele como conselheiro, de questionar. Né? Então, o objeto da obra
ele é definido no contrato na parte técnica. Como a gente estava dando o exemplo do asfalto, Thiago, não adianta você contratar, faz aqui um tapa-buraco ou recapeamento do asfalto, são coisas diferentes. Às vezes é melhor fazer um tapa-buraco porque o seu subleito não está ruim. Ou às vezes a pessoa opta, não vamos fazer o recapeamento que é melhor, que dura mais, mas o subleito está comprometido. Então essa diferença entre fazer um tapa-buraco, porque tem um subleito comprometido, vai permitir que o subleito da obra, a compactação do solo, não se agrave até que você tenha condições de fazer a obra definitiva. Mas mitigou o risco. Ali foi o limite do síndico. Né? Aí às vezes a empresa vai lá e fala, não, vamos fazer o recapeamento que é melhor. Ele arranca aquilo ali, o subleito está comprometido, como não é uma expertise dele, ele vai e faz o recapeamento, faz a obra do recapeamento. Quando você vê, você perde aquilo ali em 6 meses, 1 ano, porque o subleito estava comprometido. Estava com umidade demais, já tinha água demais, tinha sulcos, tinha afundamentos, e você fez a obra mais cara e vai perder do mesmo jeito. Então a definição sobre as necessidades técnicas da obra é o que a gente defende aqui, de popularizar a engenharia condominial. Síndico, você tem isso à sua disposição sempre. Sempre você tem o direito de contratar. Está lá no parágrafo 2º, 1348, a deliberação das funções administrativas. A parte técnica Qual é o nome da pede um pessoa do auxílio. asfalto? Tá? Porque isso vai facilitar com que seu objeto de contrato, que vai para o seu jurídico, garanta os seus direitos no percurso da obra. Tá bom. E uma dica que a gente dá, né, Gabriela? Ó, orçamentos de engenharia são deliberações dos engenheiros, dos arquitetos. Então, quando você pedir uma proposta, experimenta pedir a RT do orçamento, para você ver como o comportamento das empresas vai mudar. Tem empresas que não vai nem querer participar. No orçamento, você pede a RT do orçamento. Quero falar agora com a Faz esse teste. Você sabia disso? Deixa seu comentário aqui. Quero falar com a Laor agora. A Laor, para você. Você perguntou sobre o quórum, mas antes da gente pensar no edital de convocação, eu quero falar para você que você tem que conversar com o síndico do seu condomínio para que ele contrate um engenheiro, caso não exista um engenheiro no seu condomínio, para que ele verifique o asfalto do seu condomínio e verifique qual é a melhor medida para o seu condomínio. A obra é feita conforme o perfil. Exatamente. Qual a melhor medida? Se seria um tapa-buraco, se seria refazer o solo, para que seja feita um edital de convocação, uma carta-convite, para que tenha os orçamentos. Padrão. Exatamente. Exatamente, o orçamento. Entra na jornada que você vai ver. Isso. Aí depois disso, vai ter a contabilidade, a administradora, junto com o jurídico, que vai fazer o edital de convocação. Diante do exposto, já verificamos que a sua obra ela é necessária. A sua obra necessária, que vai ser necessário que tenha o quórum mínimo. O que é um quórum mínimo? Não precisa de ou seja, se tiver 5 pessoas, 3 já é o suficiente, exatamente, já é o suficiente para que se aprove a sua obra. Depois disso, é necessário um jurídico para que analise o seu contrato. Quando você fizer uma obra desse vulto, é necessário que se tenha um seguro da obra. Por quê? Porque o seguro da sua edificação, ele vai ser paralisado a partir daquele momento, ele vai ser paralisado. Então, você precisa de um seguro de obra. E sim, você também é necessário que a contabilidade verifique a sua empresa da obra. Por quê? Porque é uma empresa terceirizada e você tem a corresponsabilidade sobre aqueles prestadores de serviço. Então, todo esse é o dever de casa. Se você não é conselheiro, entre para o seu conselho, contrate boas empresas para que possam te auxiliar neste momento. Uma das coisas que mais me questionam ali, das pessoas não conseguem entender o porquê que o seguro do condomínio não cobre, muitas vezes, os acidentes que são causados nas obras quando os condomínios estão em obra. Gente, muitas apólices, muitas seguradoras, elas suspendem as coberturas do seguro de condomínio porque o cenário muda. Então, se o cenário muda, os riscos podem mudar, modificar bastante, e o valor contratado na apólice muitas vezes pode não ser suficiente para cobrir os prejuízos causados pelas obras. Entendeu? Porque a obra não é só a questão da reforma ou da construção de um condomínio. Envolve todo um sistema, envolve a vizinhança, envolve um terceiro que às vezes pode estar passando por ali e sofrer uma lesão. Então, tudo isso o seguro de obra tem que abranger. Entendeu?
Então, muitas vezes as pessoas não entendem que o cenário muda. O cenário para a contratação de um seguro de um condomínio que está em perfeitas condições a partir do momento que esse condomínio ele passa a ter obra, o cenário é outro, os riscos são outros. É isso aí, inteligência condominial, revolução dos condomínios, porque aqui condomínio é papo popular. Hoje o programa tá bom pra caramba, bom demais. Vamos lá, ó. Posso perguntar ao amigo Fabrício, falando tudo que ele estava falando aqui, que é importante a questão do quórum, seguir o quórum correto. O Fabrício, o título é Obra Realizada menos de 2/3. Preparado, doutor? Preparadíssimo. Vamos que vamos, então. Tá lá na 1000, só acelerando lá no Motuic. Vamos que vamos. Carteira de moto. Então vamos lá, o Fabrício, o título é Obra Realizada em menos de 2/3. Fala o seguinte, ó. Foi realizada uma assembleia para a criação de um bicicletário, no qual foi desapropriado uma área verde. No entanto, essa assembleia contou com um quórum menor do que previsto no Código Civil. Após uma ação judicial, o condomínio foi solicitado a realizar uma nova votação para definir a destinação do bicicletário. Quanto aos gastos realizados na primeira execução, quem pode ressarcir essa despesa? O síndico pode fazê-lo, já que cumpriu sua função, mesmo sabendo que não poderia. Ou esses custos devem ser rateados entre todos os outros condôminos, meu amigo doutor Cláudio Viana. Então, Thiago, olha que bacana, né? Uma pergunta sempre vai complementando a outra, né? Os assuntos vão se conectando, né? E com relação, por isso que o principal cuidado é o planejamento da Assembleia. Para você ter sucesso na Assembleia, você tem que ter um edital de sucesso. Então, tem que ter um edital muito bem transcrito e com as observações já do quórum. Então, por isso que é muito importante que aquele edital passe por uma revisão da assessoria jurídica para poder orientar o síndico se aquela determinada deliberação vai ter o quórum. Igual, por exemplo, você tinha um espaço comum, quis alterar a destinação daquele espaço comum para transformar num bicicletário. Aquilo ali exige o quórum de 2/3 dos condôminos, né? Então ocorre que não houve observância com relação ao quórum desses 2/3, o condomínio acabou perdendo tempo, perdeu dinheiro, né? E o síndico saiu com a imagem manchada. E quem é o responsável por conta disso tudo? Quem tem que observar isso tudo? O síndico. Então é o síndico que vai ter que ressarcir esses prejuízos, né? Porque os condôminos vão ficar incomodados, vão perguntar assim, por que você não observou? Você trouxe para a Assembleia, não falou nada sobre o quórum. E agora como que fica? A gente vai ficar com prejuízo? Além da gente não ter o bicicletário, ter pago, a gente vai ter que pagar de novo para poder se desfazer e colocar em outro local. Então o síndico tem que ficar muito atento com essa questão do quórum, né? Existem inúmeras questões de julgados que os condomínios vê aquele espaço vazio ali, acham que não é nada, é uma questão original, você está alterando a planta daquela edificação, então aquilo existe um quórum qualificado com aquilo ali, né? Jeito, né? As pessoas, igual o Jorge está falando, as pessoas compraram daquele jeito, então às vezes você está até de bom coração, quer trazer algo diferente, quer colocar um mercado bicicletário, criar algo novo, né? É bastante válido esse tema, mas só que tem que ter a consulta daquela comunidade. Aquela comunidade tem que ter a aprovação de um quórum específico para poder validar aquela obra. Se você não observar, você vai estar perdendo tempo e dinheiro, ainda sai com a imagem manchada e ainda mais com prejuízo no bolso. Amigão síndico, tem que prestar muita atenção. Agora eu falo um tema muito bacana, amigo Elisandro tá aqui, que é especialista, né? Ela trouxe uma informação interessante ontem pra mim, que aumentou 16%, né, Lisandro, a questão dos casos de incêndio de condomínio, né? E aí você vai falar um pouquinho sobre essa cobertura, né? O quanto é importante contratar de forma correta, né? Essa informação foi do Corpo de Bombeiros, né, do ano passado para cá. Então, nós tivemos aí... As pessoas sempre me questionam por que o seguro de condomínio vem aumentando gradativamente, né, os valores, devido ao aumento das indenizações. Então, do ano passado para cá, nós tivemos um aumento de 16%. Né, da cobertura de incêndios, né, apartamentos que pegaram fogos aqui no Distrito Federal. E o que isso tem a ver, né, com o seguro do condomínio, né, se foi fogo dentro do apartamento. Então, é porque, assim, quando acontece um incêndio dentro do apartamento, pode ser acionado o seguro do condomínio para fazer a reforma estrutural nesse apartamento. Então, aumenta-se as indenizações dentro da seguradora e,
consequentemente, vai haver um aumento aí nos preços dos seguros também, Tiago. E eu tenho sempre alertado muito a questão, os síndicos, porque existe dentro da modalidade, dentro do seguro, uma cláusula que é a cláusula de depreciação. Isso, as seguradoras, não é recente, isso não é novo, se já é antigo, mas os síndicos eles têm que tomar muito cuidado com isso, porque essa cláusula, na verdade, as seguradoras elas colocaram para tentar popularizar um pouco mais os preços dos seguros. Só que tem uma contrapartida aí que talvez não seja muito, muito bacana. Porque quando é contratado com a cláusula, a depreciação ela pode incidir sobre qualquer tipo de indenização, inclusive na cobertura de incêndio. E esse percentual ele varia de 0,5% ao ano a 2% ao ano. E é levado muito em consideração o quê? A idade do condomínio e o estado de conservação do condomínio. Então, por exemplo, um condomínio que tem aí 20 anos, ele pode ter aí uma depreciação de pelo menos 30%, 40% do valor da indenização. Então, você imagina, vamos colocar aí uma indenização de 150 mil. Tá? Você sofrendo aí 40% de depreciação, o valor que você vai receber, o valor é muito baixo. E tem que tomar mais cuidado ainda, porque tem seguradora que cobra franquia na cobertura de incêndio. Né? Então... E faz a perícia antes. Exatamente. Né? E faz a perícia. E olha, muito cuidado, porque às vezes essa depreciação ela é incidida muitas vezes em cima do limite máximo de contratação. Porque quando existem você imagina aí, você contrata 15 milhões. E aí tem um incêndio que afeta a estrutura, o cara vai achar que ele tem 15 milhões para receber, e aí você sofre uma depreciação de 40%, mais a franquia. A franquia. Misericórdia. Sim, a franquia. E se constatar, você paga a franquia, rola a perícia, se constatar que foi por um erro de instalação, que for um erro de falta de combate a incêndio, conforme o projeto aprovado, você pode não receber nada. Exato. É simplesmente assim. Sim. É fato. Isso Exatamente. aí é fato. E assim, pessoal, o que você está falando é importante, porque assim, no dano elétrico tem a depreciação, e equipamentos também. Tudo pode incidir. Então toma cuidado na hora que for contratar. Por isso que eu falo, cara, for contratar o seguro, chama o corretor, pede uma aulinha, aquele dizendo, como é que funciona, qual a cobertura, como é que é meus direitos, porque às vezes está comprando um gato por leve. Meu seguro tá barato, mas no final às vezes não recebe nada, né, Lisiane? Isso é importantíssimo. Na verdade, a depreciação ela incide em todas as coberturas. Eu já vi, por exemplo, o cara contratar seguro de elevador sem depreciação, com depreciação. Foi pagar a peça, não recebeu nada. Exato! Mas exatamente, nada, gente. Exatamente, porque existe a depreciação e existe a questão da franquia. Então, muito cuidado. Eu sempre bato nessa tecla que vocês têm que ler o que está contratado, porque a cláusula de depreciação ela vem escrita no orçamento. Exatamente. No orçamento. Você tem que ser questionado. Essa questão de incêndio, né, é muito interessante explicar para as pessoas. Olha, eu vou te falar um negócio. O concreto ele não é invulnerável ao fogo. Tá? Você tem um forno aí na sua casa, vai 220, 250, até 300 graus. É normal o forno, não é isso? Você fala, bota 300 graus, 250, 220. Isso aí já é temperatura suficiente para criar um fenômeno no concreto que chama sparling, que é o concreto pipocar por dentro. Foi o que aconteceu, que eu estava comentando na estrutura, com você. Né? Exatamente. Então, ela estava me passando isso aí sobre a questão da estrutura. Um incêndio que acontece num prédio,
o problema dele do fogo, ele vai atingir o concreto por último, etc. e tal. Mas ele, a depender do nível de temperatura que aquele concreto é submetido, e eu tenho que falar como cadeira de engenharia, aquele concreto não presta mais para você. Você sabia dessa? Queimou o concreto, ele perde resistência. E olha que interessante, até 300 graus mais ou menos, ele perde um pouco dessa resistência, ali 30%, 20%, que já é muito. Porque nós usamos um cálculo na engenharia sobre a parte de estrutura de concreto que é de 40%. Tem aquela frase que fala, Nossa Senhora do Concreto ajuda a segurar, né? Mas funciona assim, quando a gente calcula uma estrutura que é para 10 mil quilos, para suportar 10 mil quilos de peso, a gente calcula ela para 14 mil quilos. Na parte do concreto. E quando é o aço que vai no concreto, a gente calcula 15% a mais. Via de regra, projetos comuns e sistemas tradicionais, tá bom? Daqui a pouco vem uns grandes acadêmicos aí dizer que tem variações. É lógico que tem, mas aqui a gente está generalizando de uma forma do mais simples possível. Tá? Vamos já o exemplo do Richard Feynman, do físico Richard Feynman. Ele explicava a física quântica da forma mais simples possível para todo mundo entender. Então o concreto tem uma margem de erro no cálculo de 40%. De resistência do concreto. O ferro que é aplicado na armadura de 15%. A temperatura de 250 a 300 graus no concreto, ela compromete até 20% ali da estrutura de concreto. É lógico que tem a variação de tempo de permanência, mas estamos falando que ele foi ali cozido, assado, esquentado a 200, 300 graus durante um período de incêndio. Ele vai sustentar uma boa resistência. Se ele chega a 600 graus, ele já perde muito mais da sua resistência, 60%, 70%. Se ele passa de 600, aí ele perde grande parte da confiança da sua estrutura, porque o ferro começa a se comprometer. Então, muito cuidado quando a gente fala sobre combate a incêndio nos condomínios, e principalmente quando a gente fala de veículos elétricos. Qual o grande detalhe dos veículos elétricos? Eu acabei de falar, o pessoal mostrou aqui no grupo que saiu a norma do CREA sobre carregadores de veículos elétricos. Não saiu agora, essa norma, gente, é de 2022, tá? É a norma 17019. Mas ela não fala sobre veículos elétricos, ela fala sobre sistema de instalação dos carregadores dos veículos elétricos. Como que é a tomada, como é que funciona, tá? Não tem nada a ver. Depois a gente faz no programa aqui uma parte de veículos elétricos. Então, voltando à temperatura do concreto, por que o veículo elétrico é tão crítico e ninguém emitiu notas realmente sólidas para que você possa usar à vontade? Porque a bateria do veículo elétrico, dependendo do porte da bateria, é uma queima química, ela vai a 3.000 graus. O concreto já foi. Aí você está com o seu carro aqui, no subsolo, tem uma viguinha aqui em cima, que ela responde até 600 graus, está legal. Passou de 600, ela tem risco de colapso. Aí a sua bateria vai a 3.000. O que você acha que acontece com a viga aqui em cima? Acabou a vida, amigo. Acabou. É isso. Você tem que entender isso. Ninguém está contra o veículo. Não funciona mais. Estou doido para trocar a caminhonete não elétrica, porque a autonomia é de 800 km, vou gastar pouquinho, bacana. Mas para eu que moro em condomínio, que a minha garagem é subsolo, o risco é maior do que o benefício. Eu estou com um condomínio assim, de alto valor aqui no Noroeste, fazendo uma consultoria para a síndica, maravilhosa, um beijo para ela. Ela sabe que eu sei que ela assiste o programa, e ela está com 2 carregadores de veículos elétricos e a apólice de seguro que a gente foi estudar para saber se dá garantia. Não dá. Não dá. Não dá porque a obra foi feita pelo morador. Não teve dimensionamento elétrico, está fora do previsto no sistema original do prédio. Tem garantia? Não tem nenhuma. Acabou a garantia do condomínio. Aí, olha como é que o síndico fica pressionado. Você fica pressionado porque você não tem no seguro. E o seguro é obrigação legal. Quando você permite inserir o carregador, você está descumprindo o jurídico, a determinação legal de ter um seguro assim, para o seu perfil. Por causa de um morador ansioso que botou o carregador do jeito que ele queria. Então está errado. Essa questão da temperatura é muito séria. Uma temperatura de 300 graus que já compromete o concreto, gente, é um forno de casa, um forno que você tem no seu apartamento 300 graus. Aquela temperatura do forno ali no concreto, ela já compromete alguma coisa. Tá? Eu gosto de dar exemplos assim simples, né? Agora, pensar isso 10 vezes mais... Agora, você pensa no incêndio de um veículo, que foi o caso que aconteceu aqui do Lisiane, a combustão mesmo, que pegou fogo no subsolo do prédio. Exato. Debaixo da escada. Aquela escada nem pode ser utilizada. Até que o bombeiro faça a perícia, que a gente faça um teste no mínimo esclerométrico para saber a resistência do concreto, já tem que entrar com a obra de recuperação de estrutura. E aí a cobertura tem um deságio, e ao longo do tempo ela perde valor. E você, por cima de tudo isso, não faz a revisão de combate a incêndio anual porque você quer economizar na taxa. Só deixando claro que essa apólice não foi eu que fiz, não, viu? Ainda bem, né? Eu tô orientando a corretora. É justamente isso. Assim, dói pensar no síndico que pensa o tempo inteiro nos condôminos,
A gente tem E muita os condôminos pergunta. vão pensar A em gente você, tem esquece. muita pergunta aqui de condômino e assim, eu tô defendendo o síndico nesse momento mesmo. O síndico, na sua grande massa, ele pensa o tempo inteiro nos condôminos em economizar, economiza no engenheiro, economiza no advogado, economiza na polisseguro mais barata e é o tempo inteiro economizar. Só que na hora que a prestação de serviço, na hora que houver a falha, é somente sobre o seu CPF. As pessoas não conseguem entender o porquê que as seguradoras elas não querem. Não é que elas não querem. Elas muitas vezes elas não aceitam que o condômino coloque o carregador Você altera isso. Aí primeira coisa. A primeira coisa. É porque ainda não existe uma forma de apagar o fogo. Não tem. Exatamente. Pronto, ponto final. Se acontece um incêndio O dia que condomínio, inventarem- é muito difícil o combate, gente. Não é impossível. Então, o risco de dar perda total no Existe prédio é alguma gigante. forma Gente, de ó, combate a esse incêndio? Outra coisa que eu acho que é importante falar, que é pouco Por enquanto, falado. Eu estou em situação de condomínio, o morador quer colocar. Falei, tem que fazer o laudo para fazer o dimensionamento, se tem capacidade, X, blá, 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 ponto. Aí o cara, mas eu quero colocar. Eu falei, mas o direito de você colocar tem que ser para os outros também. Exatamente. Uma coisa que eu percebo, sim, se falam no veículo elétrico, ok, mas beleza, se eu coloco, eu dou o direito pro outro colocar. Sim. Ah, mas se o outro vai colocar, aí é outra situação. Mas ele tem que ter o direito de, em algum momento, querer colocar. A grande questão também é isso, né? Porque acontece? Bota 2, só pode ter, por exemplo, eu conversei com um cara, me explicou muito super bem. Falou, Thiago, aqui pode ter capacidade para 5. E aí, O condomínio todo, são amigo. 40 unidades, E aí? 5. Como é que faz? Rotativo? É justo. Não tem como ter rotativo. É justo só 5 ter, outro não? Eu posso dar para um e não para todos? Eu falei pro cara, como é que eu vou liberar para você fazer Exato. se outras pessoas não vão ter o direito de utilizar? Não posso fazer isso. Também tem essa questão, além da segurança, Sim. tem a questão que está O sendo direito de discutida isonomia, ainda. né? Então, assim, mas tem mais essa questão ainda. Todo mundo tem que ter direito. Igual no caso, lá, 2 pessoas instalou. O que é o correto? Todo mundo tem o direito de instalar. Agora- E a gente tem que pensar o seguinte: e se um dia todo mundo querer instalar? Exatamente. E outra coisa importante, gente. Toda alteração que você fizer tem que ser comunicada à seguradora. Tem. Porque quando você faz um seguro, é um risco X. Por que aumenta ou a seguradora não aceita que tem um carro elétrico? Porque é um risco diferente. Ela pode negar. A seguradora tem o direito Não é de negar o original seguro. do projeto, né? Exatamente. Então Tem muda. as É igual variações. isso, ó. Outra coisa, isso vai pra quê? Fotovoltaica que botam. Sim, não, Qualquer não, simples. alteração. Reforma de apartamento que você vai lá, ô maravilhoso, e compra um chuveiro super lindo para Pois agradar é. a sua esposa, e aí seu disjuntor de entrada é de 40, né? Que a média dos apartamentos é 40, 50. E aí você troca o disjuntor e põe um de 63, né? Se você topar comigo na fiscalização do seu prédio, você não vai fazer. Porque antes de eu te liberar um carregador de 60, um disjuntor de 63 de entrada para o seu condomínio, tem que verificar o seu cabeamento e se todas as unidades pedirem 63, a concessionária vai fornecer. Porque do contrário, você vai consumir uma energia que o condomínio já tem, mas que fica exclusiva para você e impede que os outros tenham condições de fazer também, né? Isso não é morar em condomínio. Você tem que verdade. construir um condomínio para você com uma unidade especial dessa forma. Aí você põe um projeto específico e fica legal. Exatamente. Bom, Agora- síndico não autoriza. Tá? Até a troca do chuveiro você tem que saber se está dentro do padrão previsto para o seu prédio ou se não está. Você não tem que fazer a obra, você pode pedir a RT, mas Exato. o posicionamento para que o condômino entenda que ele está submetido a essas regras e que você é o bastião, você é o responsável por deliberar sobre isso, é você que comunica. Eu vejo Agora, muito eu tô- isso com ar-condicionado. Eu tenho diversas Nossa, edificações. Tem gente que quer botar de 28 Eu na tenho, sala, não. mas- Eu Pô, tenho diversas edificações que tem 40 unidades e tem a capacidade para 20 aparelhos de ar-condicionado. Aí os 20 primeiro levam. Os 20 Agora primeiros tem- levam? Não, ninguém tem o direito. Ninguém tem, amigo. Ninguém pode. E dá pra fazer. Chama a gente lá, @economia-engenharia, que a gente te manda um monte. Eu não faço, mas eu te oriento gratuitamente como você vai fazer. Não tem problema não. A gente está aqui para colaborar mesmo. Agora, tem muita gente que me questiona o seguinte. Agora, esses novos condomínios que estão saindo agora, que já tem no seu projeto os carregadores elétricos. Dimensionamento, né? Já tem. Exatamente.
E aí, a seguradora aceita desta forma? Desta forma, a seguradora aceita. Aceita porque ela entende que houve um projeto, houve um estudo, houve uma preparação, e aqueles carregadores, eles vão fazer parte da estrutura do condomínio. Então, síndicos que têm condomínios desse tipo, por favor, quando for fazer o cálculo de reconstrução, coloque os carregadores, porque faz parte da estrutura do condomínio. Tá? Seguro é perfil do seu condomínio. Seguro não é igual carta de baralho que você repete a rodada, não. Cada vez que seu prédio muda de idade, muda de condição, que você faz uma obra nova, que você faz uma fachada, que você faz um retrofit, você põe placa de energia solar, que você põe carregador, o seu perfil de edificação muda, a sua pólice vai mudar junto. Não é assim, toma lá, não é igual japonês. O programa de hoje maravilhoso, gostei muito do programa, muito bacana. E é sobre isso, compartilhar conhecimento, converse com os profissionais, troque ideia, pense antes de fazer. Eu acho que a fala da Gabriela foi interessante porque a gente corre o risco. O Dr. Cláudio falou sobre isso também, porque no final o bumbumzinho que tá na janela é o nosso, ó. E o povo não vai ter dó, meu jovem, ó. Pode ter certeza disso, porque a gente tem que ter essa segurança jurídica na parte de obras também. Não brinque, porque pode vir problema pra cima de você. Amiga Elisiane, fica à vontade, suas considerações finais. Eu quero só agradecer aqui a todos, né, os profissionais, o Diógenes, que eu tenho uma gratidão muito grande por ele. Amém. Né, que me força a estudar aí o tempo todo. Graças a Deus, obrigada, Diógenes. Muito obrigada mesmo. E é isso, pessoal. E seguro é uma coisa séria, uma das coisas que eu sempre falo. Toda vez que vocês forem contratar um seguro, procure um especialista. Não é o fato da pessoa ser corretora que ela seja especialista no ramo. Então, procure um especialista, de preferência a especialista aqui. Ó, gente, lembrando que tem a playlist Seguro Condominial com a Lisiane. Eu já conheço a Lisiane há um bom tempo, já fez muitos programas na rádio aqui também. E sempre entregando conteúdo para você a contratar da melhor forma possível. E não é sobre o mais barato, é o que vai te atender, gente. Nem é o cara mais barato, que vai te atender da melhor forma possível, vem em todos os aspectos. E essas coisas, essas novidades que tem no mercado, toma cuidado, questão de carro elétrico. Tem essa questão que eu falei, deixa o cara, vou deixar o cara fazer, beleza. Um olha, fala assim, pô, também quero fazer. O outro coloca, eu também quero fazer. Opa, não posso fazer mais. Como é que vai ficar quem não pode fazer mais? Então, assim, é sobre isso. A nossa posição é sobre buscar ter esse equilíbrio, essa igualdade para todo mundo. Igual no caso a Gabriela citou, só pode ter 20. E a Assembleia, como é que vai fazer? Vai sortear? Não, ninguém vai ter. Ok. Porque foi decidido em comum acordo que ninguém teria. Já que não pode ter, entendeu? Sim. Então, sempre levando para a Assembleia para ela deliberar e ficar tranquilo para você. Doutor Cláudio Viana, fica à vontade, suas considerações finais. Estávamos com saudade. Tava, Thiago. Eu também tava com saudade, Thiago. Gratidão demais participar desse programa. Igual eu sempre falo, né? A gente mais recebe conhecimento do que transmite, né? As perguntas aqui são de altíssimo nível. Faz a gente pensar e repensar, né? Porque tem N variáveis, seja na parte da engenharia, da administração, da contabilidade, do direito, do seguro, né? Então, muito obrigado por essas perguntas, pessoal. E continue participando. Curte e compartilhe este programa, viu? Um grande abraço a todos. Bom demais! E ela? Manda um abraço amigo Pedrão. Pedrão, gente boa demais. Cadê você, Pedro? Tá só andando de moto. Cuidado, cara! Minha amiga Gabriela, fica à vontade de suas considerações finais. Sempre uma honra estar ao lado de grandes feras como vocês. Olha isso. Obrigada por me receber mais uma vez aqui, Tiagão, que tem um espaço muito grande no meu coração, um fera. E até a próxima. Obrigada por me receber. E, por favor, nos segue lá, @facilite.condominial. Bom demais! Meu amigo Jorge, fica à vontade também aí para suas considerações finais. Pessoal, segue o Jorge lá, tem o canal do YouTube dele também. Tem a rede social dele, lembrando, 10 mil. Vamos chegar lá a 10 mil para nós ganhar nosso prêmio aqui, ó. Sortear, né? 10 mil reais. 10 mil reais, 10 mil reais para você que tá no programa com a gente aqui. Tem que entrar lá na jornada, clicar na jornada, digita lá Jornada do Síndico, clica, compartilha, faz o pessoal acompanhar. E o detalhe, eu vou tirar a jornada do ar, de gratuito. A jornada vai deixar de ser outra gratuita, coisa, gente. O Jorge tem um curso bacana que é o Síndico Gestor de Patrimônio, né? O Metodologia Síndico Gestor de Patrimônio. Ó,
Tá revolucionando o mercado, hein? Conhecimento é investimento que você faz. É isso aí. Em paz, tranquilidade, ó, dinheiro no seu bolso. Então pare de ser murrinha. Vai lá, faz um investimento, compra um livro, assiste um podcast. Porque conhecimento você pode ser adquirido. Sim, é verdade. Isso é um investimento que você faz. Entendeu? Se você quer virar síndico, busca um curso de referência, busca conhecimento, porque eu vou te falar, é tranquilidade. Vamos dar um desconto para o pessoal? Vai, fica à vontade aí com você agora. Quem quiser falar comigo sobre o método Síndico Gestor de Patrimônio, está abrindo agora a lista de espera para a turma que vai iniciar a partir de 15 de agosto, tá bom? Todos esses profissionais estão com vocês aqui. Hoje mesmo nós temos o Dr. Cláudio falando sobre isso aí que ele botou no edital. Edital de assembleia em condomínio. Você vai ter uma aula fantástica na prática, com estudo de caso, como você se posicionar sobre o seu edital, como fazer o edital. Então, a gente vai chamar o Alci, tá na turma, que faz o edital maravilhoso. Sim. Você vai ter pessoas lá que aceleram seus processos. É uma mentoria mesmo, não é um cursinho de síndico que você faz ali, não. Você tem uma aula especializada de seguro, você tem a pessoa para tirar dúvida, você tem aqui uma administradora de seguro de condomínios com mais de 20 anos, que você vai ter acesso a ela, você vai tirar dúvida, vai perguntar direto para ela, vai fazer vídeo te respondendo sobre a sua dúvida específica, seja de qualquer lugar do Brasil. Você tem a doutora Priscila também, Pedroso. Você tem o Fábio Ferro do Planedo com aula maravilhosa do aplicativo Trello, tudo do seu condomínio ali na palma da sua mão, sobre você fazer as administrações, como você colocar um dia por semana para administrar o condomínio com sossego, a parte de comunicação, a parte de inteligência emocional, oratória, posicionamento, liderança, até posicionamento do Instagram a gente tem lá. Então entra, quem quiser falar comigo, ó, 61 996 98 9009, chama direto no Zap, eu que vou te atender lá no WhatsApp, tá bom? @Condominial Engenharia, tá cheio de conteúdo gratuito para você lá, que já está transformando a vida de muita gente. E eu tenho só aquele pagodinho, só tenho a agradecer, não tem um negocinho assim bacana? Adoro estar com vocês aqui, faço de coração. Muito obrigado pela audiência e pergunta aí, que a gente fica feliz com quem pergunta muito. É isso aí, amigão síndico, uma edição do nosso Interesse Condominial, a revolução dos condomínios, porque aqui condomínio é papo popular. Até o nosso próximo encontro, valeu, um abraço, fui!